Dia, já amanheceu na fazendinha e estamos iniciando mais uma aula de geografia. E o tema da nossa aula de hoje, pessoal, é agronegócio e problemas ambientais no campo. Então, vamos lá, né? Primeiramente, a gente tem que entender o que é agronegócio. O agronegócio é um setor econômico de extrema importância para o Brasil e para o mundo, interligado com uma cadeia de produção que abarca setores como agricultura, pecuária, indústria, entre outros. Né? Então, esses setores, agricultura, pecuária, indústria, eles acabam formando uma cadeia de produção. O que é a cadeia de produção, professor? Todos esses setores, eles produzem algo. A agricultura produz alguma coisa, a pecuária produz alguma coisa, a indústria produz alguma coisa. Então, esses três interligados formam uma cadeia de produção que sustenta o agronegócio, beleza? E essa cadeia de produção pode ser definida como todos os processos que ocorrem desde os insumos básicos até a transformação no produto final. Ou seja, envolve todas as etapas que o insumo sofre até se tornar produto. Todas essas etapas são interligadas como uma corrente que tem uma finalidade comercial. Então a gente vai entender, por exemplo, né, a indústria, né, é um setor que ele sustenta essa cadeia de produção do agronegócio. E a gente lembra lá daquelas aulas que nós tivemos lá no ensino fundamental sobre os setores da economia, setor primário, setor secundário e setor terciário. Esses setores, eles podem ser exemplificados da mesma forma como se fosse a base do agronegócio. Como assim, professor? Vocês vão entender melhor lá para frente, beleza? Mas lembrem daqueles setores da economia e vocês vão entender como é a base do agronegócio, beleza? A estrutura dessa cadeia produtiva, ela começa com os insumos, parte para a produção, em seguida processamento, depois distribuição, até chegar ao consumidor final. Esse processo aqui não parece muito com o processo dos setores da economia, né? Do setor primário, que vai lá, retira a matéria-prima, do setor secundário, que vai lá, monta essa matéria-prima, transforma ela em algum produto, até chegar ao setor terciário, que é o setor da venda, o setor da distribuição, o setor do comércio, né? Então, se vocês perceberem, a estrutura da cadeia produtiva, a estrutura do agronegócio é muito parecida ou igual à estrutura que há nos setores da economia. E se vocês entenderem os setores da economia, acabam entendendo a base do agronegócio, a base da cadeia de produção que sustenta o agronegócio, beleza? Algumas principais características do agronegócio, né? A primeira delas tem o setor primário, o setor secundário e o setor terciário, assim como o setor da indústria, né? Como eu falei para vocês anteriormente. Geralmente são médias e grandes propriedades rurais, dificilmente você vai ter uma fazenda pequena, um pedaço de campo pequeno voltado para o agronegócio. Geralmente esses pedaços de terra pequenos são voltados mais para moradia mesmo, né? Então, se você pretende ter é, algum tipo de influência no agronegócio, saiba que você tem que ter uma grande, ou uma média ou uma grande propriedade rural, né? Um grande pedaço de terra ali para poder ter êxito nessa dinâmica aí do agronegócio, beleza? A monocultura também é muito presente. O que é monocultura, professor? É a plantação baseada em um tipo de espécie vegetal ou tipo de espécie animal. Apenas um, entendeu? É mono, ou seja, é apenas um. Só vou plantar, por exemplo, tomate. Então, essa área aqui eu vou plantar só tomate. Vai ser só a monocultura do tomate. Se eu plantasse, por exemplo, tomate e alface, já não seria monocultura, já seria uma policultura, porque eu estaria plantando mais de uma espécie. Beleza? E tem também a modernização do campo, né? A mecanização do campo, né? Ou seja, melhorar o campo, melhorar o trabalho no campo para o homem não ser tão necessário. Obviamente que o homem ainda não é necessário, ainda é necessário, perdão, mas não tanto necessário quanto antes. E trouxe uma imagem aqui para vocês para exemplificar tudo isso que eu estou falando. Essa imagem representa todas as características do agronegócio. É uma grande propriedade rural mecanizada voltada para a monocultura, beleza? Então, tudo isso aqui, todas essas características do agronegócio estão presentes nessa única imagem aqui. Você vê que é uma grande propriedade rural, é um pedaço enorme de terra, né? É um pedaço enorme de terra. Esse pedaço de terra do campo, esse pedaço de campo, perdão, está modernizado, né? Porque tem um tratorzinho ali. Imagina o trabalho que ia ser, por exemplo, plantar ou cortar essa vegetação se fosse só o trabalho manual feito pelos homens. Ia precisar de vários homens, ia demorar mais tempo. Então precisa só de um homem agora para controlar essa máquina, essa mecanização, esse trator que vai facilitar o trabalho. E a plantação aqui é voltada para a monocultura. Aqui só tem soja, né? Não tem soja e do outro lado tem tomate, por exemplo. Não, é mono, entendeu? É um grande pedaço de terra mecanizado voltado para a monocultura que sustenta o agronegócio. Então, uma imagem representa todas as características presentes no agronegócio, beleza?
E aqui eu trouxe de exemplo para vocês os setores da economia, né? As etapas produtivas nos 3 setores da economia, que são basicamente as mesmas etapas da cadeia de produção que sustenta o agronegócio. Lembra lá da cadeia de produção? A indústria, a agropecuária, produzem algo, não produzem? E essa cadeia de produção vai passando pelos seus setores até chegar ao lucro, né? ao destino final, ao que vai gerar renda, que vai gerar money, verba, dinheiro, que no final das contas é o principal foco do agronegócio. E aquela dinâmica lá das cadeias de produção é basicamente essa daqui, a dinâmica dos setores da economia. E os setores da economia também fazem parte dessa cadeia de produção. E aqui fica exemplificado para vocês, né, só para relembrar, né, a gente estudou isso aí lá no ensino fundamental, que os setores da economia se dividem em 3 partes. O setor primário, né, sendo representado aqui na imagem por essa parte que está escrito extrativismo, né, onde está sendo retirada da natureza uma matéria-prima, no caso a madeira, né? Essa madeira é transportada e ela sai do... Aqui é o setor primário, né? O setor de tirar da natureza a matéria-prima. Aí ela vai para o setor secundário. Onde é o setor secundário? A indústria, onde essa matéria-prima, essa madeira vai ser transformada em algum produto, algum guarda-roupa, uma cama, um sofá, uma mesa, um caderno, por exemplo, né? Tudo que possa vir da madeira. E depois que esses produtos são montados, eles são levados para onde? Para o setor terciário, no caso, o comércio. Eles são postos à venda. Então, é um processo que se divide, é o processo da economia que se divide em 3 partes. Desde lá do setor primário, da retirada do produto da natureza, chegando no setor secundário, onde essa matéria-prima é transformada em algum produto, e indo para o setor terciário, onde esse produto é posto à venda. E depois que ele é posto à venda, o que acontece? Vem o lucro, vem a renda, né? Vem a verba, que no final das contas é o foco do agronegócio. Então vocês percebam que os setores da economia basicamente são iguais aos setores que sustentam a cadeia de produção do agronegócio. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês agora a partir dessa imagem. Seguindo, a gente vai falar um pouco agora sobre a Revolução Verde. A Revolução Verde é todo o avanço, toda a modificação, todo o processo de melhoria dentro do agronegócio e de todos os outros setores. William Gould, em 1966, se referiu à Revolução Verde como as transformações que consistiam na mecanização do campo, utilização de adubos químicos, sementes transgênicas, entre outras coisas que aumentam de forma não natural a produção dentro do campo. Então, a Revolução Verde o que é? É uma forma de revolucionar a produção que é feita no campo, a produção agrícola, a produção do agronegócio, né? De uma forma não natural. E essa imagem representa para vocês da melhor forma. Aqui a gente tem uma plantação, né, um grande pedaço de terra, com um único tipo de plantação, ou seja, uma monocultura, né, um único tipo de espécie plantada nessa região. E obviamente que essa região é cuidada, né, tem seus devidos cuidados, sua devida preservação entre aspas, né, mas seu devido reparo para produzir ali o que se espera dela. Mas se obviamente não tiver o cuidado necessário, essa plantação aqui pode ser afetada, né? Pode sofrer a influência de pragas, parasitas, algum animal pode passar por aí e danificar essa vegetação. Então são encontradas soluções para prevenir, né? Para sustentar essa plantação e fazer com que ela fique mais intensa, com que ela exista mais, né? E a Revolução Verde veio para isso. Essa imagem está representando isso, né? Você vê a plantação aí, um grande pedaço de terra, uma monocultura, em cima dela passa um avião, que já representa uma mecanização do campo, uma revolução, coisa que não tinha no passado, né? Porque o avião é relativamente recente, né? E o que o avião está fazendo aí? O avião está jogando agrotóxicos na plantação. E esses agrotóxicos vão servir para proteger essa plantação do ataque de parasitas, do ataque de pragas, do ataque de outros animais, entendeu? E deixar essa vegetação em pé, entendeu? Então a Revolução Verde é mais ou menos isso. É tudo que possa, né, sustentar o que é feito no campo, né? Preservar o que é feito no campo, melhorar o que é feito no campo, para aquilo ali não ter nenhuma prejudicação. Beleza? Então, essa é a Revolução Verde, né? Uma forma de revolucionar o que está sendo feito no campo. E aí a gente vai falar da monocultura, agora que eu falei para vocês, só para reforçar. A monocultura é uma prática agrícola realizada em grandes áreas, né? Essas grandes áreas são chamadas de latifúndios, nas quais são cultivadas um único produto ou espécie vegetal. Pode se referir também à criação de um único tipo de animal em uma propriedade rural. E aqui 2 imagens para representar para vocês a monocultura. A primeira imagem é uma área desmatada para o cultivo único de soja, ou seja, uma grande propriedade, um grande pedaço de terra desmatado somente para um cultivo de uma única espécie, no caso a soja, né? De um único produto, de uma única plantação, soja. Então uma monocultura de soja, beleza? E ao mesmo tempo, no outro lado, tem aqui essa enorme área destinada exclusivamente à criação de gado, ou seja, uma enorme área, um grande pedaço de terra
voltada para uma monocultura bovina, criação de gado, né? Agora, por exemplo, se eu tivesse aqui na primeira imagem, tivesse essa plantação aqui de soja e do lado tivesse uma plantação de milho, seria monocultura? Já não seria, seria uma policultura, porque estariam sendo plantados dois tipos de espécies diferentes. Ao mesmo tempo, aqui nessa outra imagem, se tivesse uma criação de boi e lá no fundo tivesse uma criação de porco, por exemplo, e aí, já seria uma criação monocultura? Não, seria uma policultura, entendeu? Seria uma policultura, uma criação de policultura, porque você ia estar criando mais de um tipo de espécie. Mas essas duas imagens representam a monocultura vegetal e a monocultura animal. Entendam sempre, monocultura apenas um tipo de espécie, apenas um tipo de cultivo de uma espécie vegetal ou animal, beleza? Seguindo, obviamente que a monocultura causa problemas, né? E ela traz problemas ambientais bem evidentes. Os principais deles são desmatamento, pois a realização da monocultura só é possível se grandes extensões de terras forem desflorestadas. O que acontece aí, né? Você só vai ter espaço, né, para plantar soja, para criar gado, se você tiver um grande... só vai ter espaço, né, se for um espaço limpo, né? Um espaço grande e limpo. Mas isso é muito impossível de encontrar, né? Áreas, assim, propícias para isso, né? Áreas disponíveis para isso. Então, o que ocorre na maioria das vezes é que os grandes proprietários de terra chegam, veem uma vegetação, veem uma área verde e não estão nem aí. Passam um trator, passam uma boiada, tacam fogo em tudo, queimam tudo para abrir espaço para eles construírem ali as suas monoculturas, beleza? Então isso causa um forte desmatamento. A monocultura representa um forte desmatamento, porque grandes áreas são desmatadas para que ela exista. E esse desmatamento causa o quê? A perda de biodiversidade. O que é biodiversidade, professor? Diversidade de vida, né? Você imagina ali que tem uma grande área verde bonita, né? Como aqui, por exemplo, eu moro perto do INPA, né? Do INPA não, perdão, do MUSA, que é uma área de floresta, de uma área reservada de floresta no meio da cidade. É tão bonito, cheio de mato, entendeu? Aquelas árvores grandes, com aqueles troncos grossos, aquelas folhas e tudo mais. Aí vamos supor que um dono de uma propriedade de uma propriedade rural, né, chegue lá no interior, chega aqui e fala: ó, eu quero pegar esse musa todinho aqui, passar o trator aí, quebrar tudo, e eu vou fazer o que aí? Vou plantar soja. Aí vamos supor que a prefeitura chegue: tá, vai lá, beleza, pode fazer. Só que aí, além deles desmatar, esse desmatamento vai causar a perda da biodiversidade, porque as espécies de animais que vivem ali, as espécies de vegetais que vivem ali, as espécies de árvores, as inúmeras espécies que vivem nessa área verde vão ser afetadas, né? Então vai haver uma perda de biodiversidade, né? Essa perda de biodiversidade ocorre devido à perda da vegetação da área destinada à monocultura, né? Então, se tem desmatamento, obviamente tem perda de biodiversidade, perda de existência de vida. Além disso, a monocultura também causa esgotamento do solo, visto que apenas uma espécie é cultivada, podendo causar exaustão ao solo. Então esse negócio de plantar só uma coisa não é bom para ninguém. Pode ser bom para o cara que está plantando, que vai ganhar o dinheiro dele depois, né? Mas, por exemplo, se eu tenho uma grande área lá, uma grande área disponível, e eu vou lá e planto só tomate. Por que eu não planto tomate, alface, feijão, arroz, entendeu? Faço um tipo de policultura. Por que eu sigo essa monocultura, entendeu? Por quê? Porque no final das contas eu vou ter lucro, entendeu? Só que ao mesmo tempo a monocultura, ela esgota o solo, porque esse negócio de plantar só uma coisa em determinada área, em determinado chão, causa exaustão ao solo, porque o solo ele não vai receber os nutrientes necessários, né? Porque imagina o solo, por exemplo, do Musa. Pô, o solo do Musa é um solo rico, né? Por quê? Porque tem uma espécie de árvores, uma quantidade de bichos muito grande passeando por aquele solo, né? Depositando nutrientes naquele solo. Agora, se essa área é desmatada e só há a plantação de uma determinada espécie ali, esse solo fica exausto, porque ele não recebe os nutrientes necessários, ele não recebe a força necessária, ele vai se desgastando, e aí o dono da terra vai lá, vai cavando para plantar mais, aí tem uma hora que o solo ele se esgota, né? Ele não aguenta, ele se cansa. Beleza? E também há um uso constante de agrotóxicos, devido ao fato de apenas uma espécie ser cultivada e criar um único ciclo de pragas, o que pode afetar a plantação a longo prazo. Portanto, fazer o uso destes defensivos agrícolas se torna indispensável. Lembra que eu falei para vocês do exemplo anterior, do avião que passou lá, tacando agrotóxico em cima da plantação, justamente para proteger a plantação do ataque dessas pragas? Beleza, isso daí é até uma solução boa, né? Você está defendendo a plantação ali do ataque de possíveis pragas, mas ao mesmo tempo a forma como você defende essa plantação
É ruim, porque olha o nome do produto que você está utilizando, agrotóxico, já é tóxico, o próprio nome já diz, né? Ele é tóxico. Então, ao mesmo tempo que ele vai proteger a vegetação, ele vai prejudicar o meio ambiente, vai prejudicar a atmosfera, entendeu? Então, às vezes, uma coisa que veio para ser uma solução, acaba gerando um problema. Beleza? Então, esses aqui são os problemas ambientais, os principais problemas causados pela monocultura. Obviamente que existem muitos mais outros, mas esses daí são os principais. Desmatamento, que causa perda de biodiversidade, esgotamento do solo, uso constante de agrotóxicos, enfim. E a monocultura no Brasil? O fato do Brasil ser um país com constantes atividades agropecuárias faz com que nós tenhamos um enorme potencial para a monocultura. Né? Então tem muita atividade agropecuária que tudo que é plantado no campo tem com grande intensidade aqui no Brasil. Tanto que o Brasil lá fora, pelos outros países, é conhecido como fazendão do mundo. Né? Porque tudo que você quer do campo, por exemplo, eu quero milho. Onde é que eu acho? Lá no Brasil. Vai lá no Brasil, compra, que é o que mais tem lá. Ah, eu quero café. Vai lá no Brasil. No Brasil é o que mais tem lá. Então, tudo que é feito no campo é feito com grande intensidade aqui no Brasil. Por isso que a gente é conhecido lá fora como o fazendão do mundo. Beleza? E com a inserção da Revolução Verde, ou seja, com a forma de você revolucionar, intensificar esse trabalho no campo, aumentaram-se ainda mais as monoculturas em todo o país. Né? E se destacam 3 produtos principais: soja, café e milho. E apesar de aqui na imagem eles estarem juntos, né, a soja, o café e o milho, lembrem sempre o que é a monocultura, a plantação de um único produto. Então você vai chegar numa área, você vai encontrar só café. Se você chegar numa área e encontrar café e do lado tiver soja, já vai estar errado. Porque o cara não vai estar fazendo uma monocultura. Eu até acho que está certo, né? Mas essa não é a dinâmica do Brasil. Né? O Brasil sempre se preocupa em ter uma área reservada só para aquilo. Vai ter uma área reservada só para café, vai ter uma área reservada só para soja e uma área reservada só para milho. Beleza? Então essas monoculturas são muito fortes no Brasil. Beleza? E os 3 produtos principais destacados aqui para vocês: soja, café e milho, que sempre são os produtos que mais são vendidos pelos brasileiros lá para fora. São os principais produtos que sustentam a nossa economia, por assim dizer, né? O café brasileiro é muito querido lá fora, muito bem visto, né? Os países compram muito, a soja brasileira também é muito comprada, o milho brasileiro é muito comprado, e graças a Deus por isso, né? Ainda bem, né? Porque há uma valorização do nosso alimento e contribui também para a nossa economia. E aí a gente entra numa questão chamada de fronteiras agrícolas. O que são as fronteiras agrícolas? Fronteira agrícola representa o avanço da produção agropecuária. Então, o avanço dessa produção aí, da produção do agronegócio, entendeu? Da plantação de soja, café, milho, tudo que vier do campo. Né? A fronteira agrícola representa o avanço disso. Por quê? Porque essas atividades são capitalistas. Elas visam o quê? O lucro. Né? E essas atividades capitalistas, elas precisam de espaço. Né? Porque imagine só, se eu quero plantar milho, se eu quero plantar café, se eu quero plantar soja e não tem espaço para isso, né? O que eu vou fazer? Eu vou procurar espaço, né? Vou procurar expandir o meu espaço para plantar. Então, entra aí a questão das fronteiras agrícolas, que essas fronteiras agrícolas nada mais são do que os avanços, né, dos espaços para a realização da agropecuária. E aí, o Brasil, ele é um país enorme, entendeu? Mas às vezes assim falta espaço, né? E no Brasil, a fronteira agrícola se localizava na região do Cerrado, centro-oeste ali, né? Pessoal do centro-oeste, Goiás, Brasília, por ali assim. Mas atualmente seu avanço ainda está no centro-oeste, mas ele está avançando em direção à região norte, porque o centro-oeste já está cheio. Né? Já está cheio entre aspas, né? Já está todo de matar, já está todo acabado, já não tem nem mais espaço, já cortaram tudo que tinha ali, já plantaram o que tinha que plantar, não tem mais espaço. Então eles vão procurar expandir. Onde é que a gente vai achar mais espaço? Vamos tentar achar lá para cima. E aí, eles subindo, eles chegam onde? Aqui, na região norte, né? Porque a região centro-oeste, a região do Cerrado, faz fronteira com a região norte e com a região nordeste. Então, fronteiras agrícolas nada mais são do que isso, pessoal. A expansão, né? O aumento do espaço para produzir, e esse aumento de espaço faz com que uma região encontre a outra, né? E aí a gente tem aqui o avanço da produção agrícola direcionado à região do centro-oeste para a região norte e para parte da região nordeste, e isso pode significar danos à floresta amazônica. Por quê? Porque a floresta amazônica ela não está só na região amazônica, ela está fora do Brasil e ela também pega parte do centro-oeste e parte do nordeste. Então, se essa fronteira agrícola for avançando, for saindo do centro-oeste, chegar de encontro à região norte e à região nordeste, pode ser, é quase certo, que eles vão desmatar parte da floresta amazônica, porque a floresta amazônica está nessas regiões. E esse mapa está para representar isso aqui para vocês. Ó. Essa área verde em si
é onde está concentrada a maior parte da agricultura, da agropecuária, do agronegócio brasileiro. Só que está faltando espaço. E aí eles já estão subindo. Estão subindo para onde? Vão chegar onde? Aqui na nossa região, região norte. Vão chegar em parte da região nordeste, beleza? Então tem que ter um controle disso. Porque se deixar eles ir avançando, avançando fronteira com fronteira, né? Avançando região com região, vai ter uma hora que não vai ter mais nada aqui, né? Vai acabar toda a vegetação e aí sim a gente vai se lascar. E aí entra outro fator importante, né, na questão do agronegócio, que é a concentração de terras. A concentração de terras é o processo que define a distribuição de terras de forma democrática, sem deixar a maior parte das terras nas mãos de poucas pessoas. Né? É uma forma de você dividir o espaço igual, entendeu? Por que eu vou dar 80 hectares de terra para um cara e 20 para outro? Por que eu não dou 50 para cada? Divido igual, entendeu? Né? Se fosse assim, seria bem mais fácil da gente viver no mundo, né? Só que há uma ganância, há um capitalismo envolvido nisso tudo, entendeu? Obviamente, quem tiver a chance de guardar seu pedaço de terra, vai guardar, porque sabe que aquilo aí vai gerar um lucro. Eu gosto de exemplificar com a cidade, por exemplo. Com certeza vocês já viram aqui por Manaus, ou por qualquer outra cidade, aqueles grandes espaços de terra abandonados, terrenos baldios, né? Às vezes que não serve pra nada. Aí tem lá uma placa assim, propriedade privada. Isso aqui pertence a fulano. Qualquer coisa eu ligue por esse número aqui, tá? Não sei o quê. Aí você olha aquele espação aí, dá vontade de ligar. Fala, meu irmão, o que tu tá fazendo aí, bicho? Vai fazer alguma coisa aí? Se não tiver, libera pra galera fazer uma casa, sabe? Pra invadir aí, fazer umas construções, entendeu? Essas invasões que ocorrem nos bairros, por exemplo, na maioria das vezes são em lugares assim. São áreas que não estão servindo pra nada, são improdutivas, né? Tem um dono ali, mas o dono não utiliza para nada. Aí o pessoal vê a oportunidade de fazer uma casa ali, vai e invade. Aí do nada o dono aparece. Rapidinho ele acha uma utilidade para aquela terra, entendeu? Então, se houvesse uma distribuição de terras de forma igual, esses conflitos não haveriam. No Brasil, há uma grande concentração fundiária, ou seja, uma grande concentração de terra, e muitos espaços improdutivos, como eu estou dizendo para vocês, no campo e na cidade. O que abre espaço para grandes debates e constantes conflitos entre os grandes proprietários e os movimentos sociais que lutam por igualdade. E mais uma vez a imagem para representar para vocês. Olha a situação que o cara tem. Aí ele diz assim, eu não vejo problema nenhum com o tamanho da minha terra. Beleza, tu não vê. Mas e o cara que está do outro lado do mundo, esse pessoalzinho aí do MST, Movimento Sem Terra? Eles estão lutando por quê? Porque eles estão sem terra, eles não têm onde morar. E tu tem um pedação aí que tu nem precisa, né? Tu precisa só de uma parte disso aí. Custa tu dividir, deixar igual, fazer democrático, fazer com que essa terra seja dividida de uma forma igualitária. Então essa questão aí, pessoal, da concentração de terras na mão de um determinado empresário, de uma determinada pessoa que tem muito dinheiro, causa muito debate, causa muito conflito, né? Então, e muitas vezes as pessoas que lutam por essa igualdade são vistas como pessoas que não trabalham. O pessoal do MST, por exemplo, Movimento Sem Terra. E o que mais tem é o pessoal falando, é um bando de vagabundo que só quer invadir a casa dos outros, entendeu? Não trabalha, não faz nada da vida. Não, pessoal, eles estão ali lutando por um direito que deveria ser de todos nós, né? Igualdade. Por que a gente não pode ter uma terra igual? Não significa que eu vou invadir a sua casa. Mas, pô, precisa desse espaço todo. Me dá um pedaço, que eu tô sem casa também. Eu tô sem terra, eu tô sem chão. Entendeu? Então, essa questão da concentração fundiária, a concentração de terras, é uma questão muito forte aqui no Brasil e que tem que ser debatida constantemente para demonstrar que isso aí tá errado, pessoal. Tá? Eu não concordo com isso aí. Não sei qual é a visão de vocês, mas tá errado. Beleza? E aí agora vamos falar um pouco sobre a atividade agropecuária. A agropecuária é um conjunto de atividades ligadas à agricultura e à pecuária, como o próprio nome já diz, né? Agropecuária, representando grande importância para a humanidade e para a economia, visto que sua produção é destinada ao consumo humano e à venda dos produtos obtidos. Então tudo que é feito na agricultura e na pecuária é feito para o alimento do ser humano. E ao mesmo tempo que serve para alimento, serve também para lucro, né? Porque não significa que, por exemplo, se eu crio um boi, se eu crio uma vaquinha lá e essa vaquinha dá leite, não significa que eu vou lá tirar o leite dela e dar o copo de leite para você. Pega, toma, é seu. Não, eu vou falar, você quer leite? Aí, quero. Quanto é que você tem aí? Você tem dinheiro para comprar o leite que a minha vaca produziu, entendeu? Então, ao mesmo tempo que significa consumo, né, consumo humano, significa também lucro, renda. Então, a agropecuária é baseada nisso, né, no consumo humano e na venda dos produtos que ela produz. Apesar de ser crucial para a existência humana, a atividade agropecuária faz com que vários problemas ambientais surjam devido à sua expansão e à utilização de métodos para o cultivo e criação de animais, né? Então,
Não é segredo para ninguém, como eu estou evidenciando para vocês desde o começo da aula, que existem vários problemas ambientais causados pelo agronegócio e na agropecuária não é diferente. Quais são esses problemas, né? Dentre os principais problemas causados pela agropecuária estão o desmatamento, que geralmente ocorre com a retirada da cobertura vegetal para abrir grandes espaços de terra para a expansão de atividade, o que faz com que a biodiversidade seja reduzida e o solo sofra desertificação, perca de nutrientes e até erosões. Como eu já evidenciei para vocês alguns slides atrás, né? Também tem a questão das queimadas, que é um método constantemente utilizado para a retirada da vegetação original e causa danos ao solo, além de contribuir para a poluição atmosférica. Então esses caras, além deles desmatar, eles são preguiçosos, porque eles não têm coragem de pegar um pedaço de terra que está lá, ó, olha ali, tem um monte de árvore ali, ó, dá pra gente desmatar bacana e abrir um campão lá pra plantar soja. Tá, mas tu pensa que ele vai chamar os caras e partir com o terçado para lá para cortar? Nada disso. Ele vai ser covarde, vai tacar fogo, porque vai queimar mais rápido. Mas ao mesmo tempo que vai destruir a vegetação, que para ele vai ser bom, vai danificar o restante do que sobrar ali. Vai danificar o solo, vai danificar a atmosfera. Aí vamos supor que o bonito vê aquela área verde, taca fogo, queima tudo, deixa tudo limpinho. Aí na hora que ele vai plantar lá uma soja, plantar um milho, alguma coisa, o milho não brota, não dá fruto. Aí ele fica, mas como assim? Por quê? Porque tu tá com fogo aí, bonito. Tu acha que o fogo ia queimar só a vegetação? Não, o fogo vai aumentar, vai prejudicar o solo também, né? Então essa questão das queimadas aí é uma das piores soluções que eles encontraram, beleza? Além do desmatamento das queimadas, tem a utilização de agrotóxicos, que servem para a eliminação de insetos nas plantações, mas contaminam o solo, o lençol freático e os rios. Além da natureza, né? Porque é agrotóxico, né? Imagina inalar um negócio desse aí. Né? Então, quando o avião passa lá jogando agrotóxico nas plantações, passa longe. Não inala isso não, que deve fazer um mal do caramba. Deus me livre. Então, esses aqui são os principais problemas ambientais causados pela atividade agropecuária, pessoal. Desmatamento, queimadas e utilização de agrotóxicos. Obviamente que não são os únicos, mas são os principais. Agropecuária sustentável, né? Isso aí é um termo que surge o que é agropecuária sustentável? A agropecuária sustentável busca reduzir o impacto no ecossistema e no clima causado pela atividade intensa, ou seja, busca um desenvolvimento sustentável, onde possa se produzir e ao mesmo tempo reduzir os impactos ao meio ambiente. Então é uma forma, porque a gente precisa, pessoal, a gente precisa comer, né? A gente precisa do que vem do campo, mas a gente não precisa produzir essas coisas dessa forma que está sendo produzida atualmente, né? Desmatando tanto, prejudicando tanta natureza, né? Então, a agropecuária sustentável surge como uma ideia, né? Ideias, na verdade, que possam ajudar a gente a produzir e, ao mesmo tempo, preservar. No Brasil, segundo os dados da Embrapa, né, que é o órgão responsável por cuidar dessa questão ambiental, são previstos a restauração de 15 milhões de hectares desmatados até 2030. Ou seja, 15 milhões de hectares, 15 milhões de vegetações já foram desmatadas, tá bom? E a ideia é replantar, reflorestar essa parte que foi desmatada. Só que nós estamos em 2021. A meta é restaurar 15 milhões de hectares até 2030. Ou seja, leva 9 anos para reflorestar tudo aquilo ali que eles desmataram. Coisa que, por exemplo, eles podem ter levado 9 dias para fazer, vai demorar 9 anos para ser produzido de novo, para ser refeito de novo, beleza? Mas isso daí é uma questão a longo prazo, né? Que vai demorar anos. Mas tem algumas questões, algumas ideias que são pontuais, que servem para o presente, que podem ser adotadas no presente e que podem ser uma agropecuária sustentável. Dentre elas estão plantio direto de plantas que produzem nitrogênio no solo, ou seja, né, depois que o cara ali desmata aquela área, ele vai lá e ele plante, né, é obrigação dele plantar algum tipo de vegetação que ajude aquele solo a ficar preservado, né? De nitrogênio, de nutrientes para o solo sobreviver. Para quando ele quiser plantar alguma coisa lá, o solo, né, dê fruto, né, não esteja acabado. Porque imagina o cara tacar fogo em tudo. Tacou fogo em tudo. Se ele não vai lá e dá nutriente para o solo morre, o solo fica, se perde, né? Então fica um solo improdutivo. Além disso, também tem a questão da integração de lavoura, pecuária e floresta. O que é isso? Né? É integrar essas três atividades, a atividade da lavoura, a atividade pecuária e a atividade da floresta. Tentar fazer com que elas ocorram ao mesmo tempo em regiões próximas, para evitar aquela questão do avanço que tem, né, das fronteiras agrícolas, né? Porque muitas vezes o cara ele tem ali ele tem atividade pecuária, ele tem, por exemplo, um boi, ele tem uma carrada de boi, mas ele não tem onde botar esses boi.
Entendeu? Então ele vai procurar um lugar lá longe para desmatar e abrir espaço para botar esses boi. Então, se tiver essa integração, né, integrar, fazer com que fique junto lavoura, pecuária e floresta, já facilita muito e contribui para uma agropecuária sustentável. Além disso, também o tratamento dos dejetos produzidos pelos animais pode ser uma boa, né? Então, quando a vaquinha for lá fazer cocô, o boizinho for lá e fazer cocô, tratar aquele dejeto, tratar aquelas fezes da forma correta, contribui para não prejudicar o solo, para não prejudicar a natureza. Porque imagina ali, o boizinho faz o cocô dele lá, e o cocô fica lá no chão lá, aí, não faz mal para ninguém lá, é cocô. Vai nessa que não faz. Entendeu? Contamina o solo, contamina o meio ambiente, atrai bicho, atrai fedor, entendeu? Então, tratar os dejetos animais da melhor forma é uma forma também de contribuir para uma agropecuária sustentável, beleza? Então essas aqui são alternativas, né, que precisam ser postas em prática para sustentar, para fazer com que a gente tenha essa agropecuária sustentável e não prejudique tanto o meio ambiente, que a gente possa retirar o que a gente precisa, mas que também possa preservar a nossa vegetação, beleza? E para encerrar, pessoal, vamos falar um pouco sobre a soberania alimentar. O que é soberania alimentar? Ela é utilizada para definir os países e povos capazes de produzir seu próprio alimento, sem depender de outros. É o caso do Brasil. A gente, graças a Deus, tem capacidade de produzir o nosso próprio alimento, né? A gente é o fazendão do mundo, a gente produz arroz, feijão, soja, milho e todo mundo compra da gente. Mas se por um acaso, coisa que nunca vai acontecer, tá bom? Eu acho impossível isso de acontecer, o Brasil pare de vender as coisas. O cara que vai lá e planta o feijão chega um cara lá do Japão e o cara do Japão fala assim: ô, quero comprar teu feijão aí, brasileiro. Quero comprar o feijão de ti. Aí o brasileiro olha e fala: não, não vou vender não. Vai te lascar pra lá. Vou ficar com meu feijão pra cá. Vou sustentar só meu povo aqui. Entendeu? Então, se a gente quiser fazer isso, a gente pode. Né? Mas isso não vai acontecer nunca, porque as pessoas que produzem nunca vão querer deixar de lucrar, né, pessoal? Então a gente tem essa soberania alimentar, mas que ao mesmo tempo não serve de nada, né? A gente tem a capacidade de produzir o nosso próprio alimento, mas na maioria das vezes o produto que é produzido aqui, o alimento que é produzido aqui é vendido para fora. Né? Então não adianta muita coisa. Mas tem país que é pior, tem lugar que depende dos outros. Já pararam para pensar dos países que compram os produtos da gente? É porque eles não têm a capacidade de ter essa soberania alimentar. Entendeu? Por que o pessoal vem lá da Europa comprar café aqui no Brasil? Porque lá não tem café. Pode até ter plantação de café, mas não é o suficiente para sustentar a Europa inteira. Então eles têm que recorrer a outros países, entendeu? Então são poucos os países que têm essa soberania alimentar e o Brasil tem ela. Beleza? E aqui a imagem para representar para vocês que comer é um ato político e revolucionário. E de fato é mesmo, né? Comer é um ato político, né? Sustenta um país. Se tem o que o deputado mais fala quando ele está na eleição? Eu vou dar comida para todo mundo, eu vou dar Bolsa Família, entendeu? Então ele vai lá na ferida, ele sabe que o estômago pega as pessoas, né? Principalmente o brasileiro. Então essa soberania alimentar existe aqui no Brasil e são poucos os países que têm, né, essa capacidade de produzir o seu próprio alimento sem ter que comprar dos outros, né? No nosso caso, a gente produz para vender para os outros. E é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Espero que tenha ficado claro para vocês. Tentei ser o mais breve possível, mas a aula é longa mesmo, são muitos assuntos para abordar. E a gente entendeu um pouco sobre as dinâmicas do agronegócio. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima. Goodbye.